Agora, nós vamos falar sobre o mínimo múltiplo comum, o nosso conhecido MMC. Nós já falamos dele numa aula passada, mas nós vamos voltar e construir novamente, né, alguns conceitos do MMC, está bem? Se não ficou tão claro na outra aula, aposto que agora vocês possam compreender melhor. Se um número é divisível por outro, diferente de zero, claro, né? Então, dizemos que ele é múltiplo desse número. Os múltiplos de um número são calculados multiplicando esse número pelos números naturais. Então, um exemplo, múltiplos de 7. Quais seriam? 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. Enfim, fazendo toda a multiplicação por números naturais, nós temos, então, os seus múltiplos. Então, quais seriam? O próprio 0, o 7, o 14, o 21, 28, 35 e assim por diante. Observação. Um número tem infinitos múltiplos e o zero é múltiplo de qualquer número natural. Então, o zero é múltiplo de todo mundo, então é meio que a gente não faz a contagem dele. Está bem? Bom, como que a gente encontra, então, o MMC? Existem duas formas. A primeira, aqui nós vamos seguir este exemplo, vamos fazer de uma forma e o mesmo exemplo nós vamos fazer de outra. Nós vamos achar os múltiplos comuns de 4 e 6. Bom, quais seriam, então, os múltiplos de 6? Seria o 0, o 6, o 12, o 18, o 24, o 30, o 36, enfim, infinitos múltiplos. Múltiplos de 4 agora, seria o 0, o 4, o 8, o 12, o 16, o 20, o 24 e também infinitos múltiplos. Agora, quais seriam os múltiplos comuns que esteja tanto em 6 quanto em 4? Bom, os comuns são o 0, que vejo tem 0 nos múltiplos de 6 e tem 0 nos múltiplos de 4. Qual seria o próximo número? O 12. O 12, vamos ver se tem outro, o 24. Enfim, encontramos 3, provavelmente tem vários outros também. Bom, então, aqui nós encontramos 3, mas existem vários. E aí, então, nós vamos ver qual que é o mínimo múltiplo comum de 4 e 6. Veja, qual que é o mínimo? O MMC é um mínimo, certo? Mínimo. Múltiplo comum. O 0, nós sabemos que é múltiplo de todos os números, não é mesmo? Porque qualquer número natural vezes 0 vai ser ele mesmo, o próprio 0. Então, o 0 é comum a todos. E qual seria o próximo mínimo, digamos assim? É o 12, não é? Então, aqui, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6, dessa forma, é o 12. Qual a outra forma de encontrar esse número, né? Encontrar o número 12? É fazer a fatoração. Como que a gente faz a fatoração, no caso, simultânea aqui, nesse caso? Do 4 e do 6. São números pares, então, começamos pelo número 2. Fazemos a divisão de 4 pelo 2 e depois de 6 pelo 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Bom, a gente consegue fazer a divisão novamente por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. O 3 dividido por 2 não vai dar um número inteiro. Então, nós vamos repetir o 3, porque tem que dar números inteiros. Aí, agora, a gente não consegue continuar a divisão pelo número 2. Então, vamos para o número 3. 1 dividido por 3, nós vamos repetir o próprio 1. 3 dividido por 3, 1. Como chegamos em 1 em ambos, né, tanto para o 4 quanto para o 6, então, paramos por aqui. E daí, então, fazendo essa multiplicação, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Assim, então, o MMC, 4 e 6, é 12. Veja, então, nós temos duas formas de encontrar o mínimo múltiplo comum.
Bom, nós falamos do mínimo múltiplo comum, então agora nós temos que falar sobre o máximo divisor comum. Bom, o maior divisor comum de 2 ou mais números é chamado de máximo divisor comum desses números. Então, dois números naturais sempre têm divisores comuns. Os divisores comuns de 12 e 18 são 1, 2, 3 e o 6, né? Um exemplo. O 6 é o maior número, então o MDC entre 12 e 18 será o número 6, tá bem? Nós vamos ver como que a gente pode encontrar este número 6 de outra forma. Encontrando o MDC. Para a gente encontrar o MDC, nós precisamos primeiro decompor os números em fatores primos e depois o MDC é o produto dos fatores primos comuns, está bem? Comum tanto a um número quanto ao outro. O MDC de dois ou mais números, quando fatorados, é o produto dos fatores comuns a eles, cada um elevado ao menor expoente. Tá? Essa informação é importante para a gente gravar aí na cabeça. Então, um exemplo, nós vamos fazer o MDC de 36 e 90. Então, a dica primeiro é decompor os números em fatores primos. Nada mais é do que fatorar esse número. Só que primeiro nós vamos fatorar o 36 e depois o 90, tá bom? Não de forma simultânea, de forma individual mesmo. Então, 36. 36 é um número par, então nós começamos pela divisão pelo 2. 36 dividido por 2 vai dar 18. 18 a gente consegue dividir novamente por 2. 18 dividido por 2 vai dar 9. Daí, então, nós não conseguimos fazer mais a divisão pelo 2, nós vamos para o 3, por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3, fazemos a divisão novamente por 3, que agora vai dar 1. Então, se fizermos essa multiplicação, ó, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 2 vai dar 12, 12 vezes 3 vai dar o próprio 36. Está bem? Então, aqui dá o 36. Só que daí, o que nós vamos fazer? Vou colocar aqui desse lado, tá bem? 36 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, não é mesmo? Vamos fazer para o 90 agora. Bom, 90 termina em 0, um número par, então nós podemos fazer a divisão pelo número 2. 90 dividido pelo número 2, 45. 45 não é mais um número par. Bom, a soma desses números, 4 mais 5, dá 9, então é divisível por 3. Então, vamos fazer por 3. 45 dividido por 3 vai dar 15. 15 a gente consegue dividir novamente por 3, que vai dar 5. 5, então, não dá mais pra gente dividir por 3 e ter um número exato, né, natural. Então, nós vamos para o 5. 5 dividido por 5, que vai dar 1. E aqui, fazendo essa multiplicação, vai dar 90. Então, 90 é igual a 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, certo? Bom, agora, nós vamos reescrever esses mesmos números, só que colocando, no caso aqui, né, o 2 vezes 2, nós sabemos que é 2 ao quadrado. O 3 vezes 3, nós sabemos que é 3 ao quadrado. Só vamos reescrever de outra forma, tá? 36 é igual a 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. E o 90 é igual a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5. Certo? Então, o MDC dos números 36 e 90 será, vamos ver o que ele está dizendo aqui, ó. O MDC de dois ou mais números, quando fatorados, é o produto dos fatores comuns a eles, cada um elevado ao menor expoente. Então, quais são os fatores comuns entre o 36 e o 90? É o 2 e o 3, tá vendo? Que aparece tanto no 36 quanto no 90.
Daí, então, nós vamos pegar esses dois números, 2 e o 3, só que no caso com o menor expoente. Bom, o menor expoente do 2 vai ser o 1, né? E do 3 será o próprio 2, que é o menor, que apareceu 3 elevado a 2 tanto no 36 quanto 3 elevado a 2 no 90. Os menores foram 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2, certo? Fazendo essa multiplicação de 2 vezes, aqui no caso, 9, né? Porque 3 ao quadrado é 9. 2 vezes 9, 18. Então, o MDC entre 36 e 90 é 18, está bem?